Alô, alô, meus amores, sejam bem-vindos ao canal da Semente Estelar. O meu nome é Diana e estou mais uma vez aqui, desta vez para vos fazer uma tiragem intuitiva e terapêutica, praticamente sem tema, só mesmo para mentalizarem o ser amado, a pessoa pela qual estão interessados. Desta vez eu tenho aqui o meu filho a acompanhar-me, que ele está meio a dormir, meio acordado. Às vezes, se tiver que fazer uma pausazinha no vídeo, vocês desculpem, mas é por causa então do meu bebê. Eu vou então, por começar a embaralhar aqui, deixa-me só colocar um pouquinho assim mais para cima. Assim, pessoal. Tenho aqui o meu menino ao meu lado. E vou então, eu já tinha embaralhado, mas vou embaralhar mais um pouco. Eu estou a utilizar o tarot do Osho. Não é que seja um tarot, um oráculo dos mais bonitos que há, mas eu gosto muito deste oráculo porque para mim é bastante intuitivo. E vamos ver então as energias que essa pessoa que vocês estão a mentalizar nos trazem para o dia de hoje. Quais as tendências energéticas, relembrando que é uma tiragem coletiva, pode bater com a vossa história, outros pontos pode não bater. Aquilo que não bater, vocês entreguem então, deixem ficar para o colega e larguem então para o universo. Mentalizem a pessoa e vamos então ver. Pessoal, vocês não vão acreditar. Eu estava a pensar nesta carta antes dela sair. É a carta que indica, tem aqui a palavra sarar, e indica que a pessoa de alguma maneira está a precisar de uma cura. Uma cura pode ser a nível de saúde, pode estar doente. Sim, pode. Mas também pode ser, para muitos casos, uma cura no sentido de emocional e mental, no sentido da pessoa ter aí alguns bloqueios a nível emocional e também mental que o limitem de tomar uma atitude e de agir de uma forma diferente, de uma forma se calhar mais clara, mais objetiva, e a pessoa acaba por ficar aí na corda bamba porque tem questões mal resolvidas dentro dele ou dela. Também pode haver um pequeno grupo que seja por causa de situações de saúde, que precise de tratamento, mas para a grande maioria dos casos é uma pessoa que se calhar no seu interior até gostaria de agir de forma diferente, mas não consegue de momento. No entanto, este processo de cura que ela precisa já está iniciado, já está a acontecer neste momento, ok? Ela está num processo de amadurecimento, se calhar a atingir um outro nível, uma outra perspectiva na maneira de ver as coisas, mais amadurecido, que até então era um pouco verde nesse sentido, se calhar um pouco imaturo, e portanto está nesse processo de transformação e enquanto o processo está a acontecer, está a trabalhar questões internas de bloqueios emocionais, bloqueios mentais que o impedem então até de ter atitudes que gostaria de ter e que neste momento não tem essa capacidade, porque esta cura ainda não está finalizada, está a acontecer neste momento. Portanto, é um sarar de situações
traumas do passado, bloqueios que impedem a pessoa de ser mais aberta e de reagir de uma outra forma às situações. Pode até mesmo ser uma pessoa que seja um pouco esquiva e que fuja de determinadas situações porque ainda não se sente pronta, de alguma forma sente-se despreparada, precisamente por ainda não ter atingido um nível de amadurecimento e de cura de que necessita, ok? Mas vamos então ver mais. Cá está, é uma pessoa lenta. Temos aqui o 2 de ouros, que é a carta do momento a momento. Uma pessoa que não está com pressa e está a permitir-se então viver dia após dia, sem insistir, sem fazer muita pressão na situação, nem sobre ela própria. E a carta do 2 de ouros também me indica que ela busca e que necessita encontrar um equilíbrio, tanto a nível emocional e racional no interior dela, como um equilíbrio na relação que tem com vocês neste momento, que de alguma forma já aconteceram aí situações que foram então desequilibradas, que de alguma forma vocês sentiram que a pessoa poderá ter sido nas atitudes um pouco injusta com vocês e que portanto necessita mesmo de encontrar aí um equilibrar dos pratos da balança e trazer uma maior justiça e num futuro conseguir estar mais receptiva relativamente às vossas necessidades também e ter mais reciprocidade, ok? No entanto, a pessoa não está com pressa e eu vejo que é uma situação lenta, porque é uma pessoa que já de natureza tem um ritmo lento e também por estar a precisar de cura em vários aspectos do seu emocional e do seu mental, toda a transformação em si é uma transformação lenta, ok? Mas vamos ver mais. Olha, a cartinha da ruptura, cá está. Vocês tiveram com certeza aí um rompimento, não é? Se calhar estas atitudes imaturas por parte dele ou dela levaram até que vocês consoantes optassem antes por se afastarem. Ou então essa pessoa, por imaturidade e por despreparo, em vez de insistir e de dar continuidade na vossa relação, se calhar afastou-se. O que eu sinto aqui é que houve uma quebra na vossa comunicação. Se calhar, para muitos casos, deixaram mesmo de comunicar por completo e houve aí um afastamento, ok? Tanto poderia ter sido da vossa parte por, em certa medida, já estarem de saco cheio do impasse dessa pessoa e terem dado as costas, ou então da parte dele que por despreparo não conseguiu então corresponder às expectativas e em vez de doar uma persistência na continuidade da vossa relação, acabou então por se acobardar, digamos assim, por falta de maturidade, ok? E então a energia que eu sinto aqui é que existiu esse corte entre vocês os dois, até mesmo a nível de comunicação. Podem estar mesmo neste momento sem se verem e praticamente sem se falarem. Cá está a carta do stress, é a carta do 7 de paus. Indica-me que a pessoa, devido a estas questões e não só, também devido a problemas externos da vida dele, está a passar por um momento atribulado na vida, tanto externo como a nível mental e emocional. Tem certas preocupações, tem certas pendências para resolver, certos problemas que podem ser familiares, profissionais, financeiros, mas esta ruptura que existiu aqui
também é um problema na cabeça dele ou dela, porque a pessoa não está bem com este afastamento. Para juntar à festa, digamos assim, ainda existem outros fatores externos da vida dele que têm e exigem a atenção dele, porque ele tem que resolver problemas. Vemos aqui na imagem uma pessoa, não é, que está aqui a tocar uma trombeta e vemos que a pessoa está-se a tentar equilibrar em cima deste balão e vemos ali um ser externo que aparentemente parece que lhe vai complicar a vida, vai ali furar o balão, não é? E vai tirar a estabilidade à pessoa. Portanto, é mais ou menos isto, no sentido figurado, claro, que ele está a viver neste momento na vida dele. Se calhar tem pessoas ao entorno dele que de certa forma estão a atrapalhar-lhe a vida, até poderão estar de alguma forma a influenciar a futura aproximação em relação a vocês. Claro que não é para todo o mundo, mas até noutras questões da vida, como profissão, dinheiro, financeiro, familiar. Temos aqui e vemos que a pessoa até tem aqui 3 pernas, não é? Parece que está a tentar dar conta mais do que aquilo que lhe compete e mais do que aquilo que pode na realidade. Vemos que a pessoa está, digamos que a tentar alcançar o céu com as pernas, é uma força de expressão e que está a dar muito de si para tentar arcar com tudo, solucionar os problemas externos, aguentar a turbulência mental que tem neste momento e emocional também. Portanto, não pensem que a pessoa que está numa boa após o afastamento que tiveram, porque não corresponde à realidade, ok? A pessoa está então numa fase muito tumultuada, com 1001 coisas para resolver, tanto a nível interior como exterior. Provavelmente tem pessoas à volta que estão a atrapalhar, entre aspas, digamos assim, a sua vida e, portanto, tem muita coisa para resolver e em conjunto com o vosso afastamento e com esta cura interna que precisa, a pessoa está a saber rodeada de um turbilhão, de uma tormenta, digamos assim, e portanto está numa fase bastante estressada e tumultuada da vida dele ou dela. É essa a energia que está aqui. A pessoa está desequilibrada e com este 2 de ouros está a precisar mesmo de encontrar aí um equilíbrio. Cá está, o 3 de espadas. A pessoa está aí num isolamento e numa rigidez que aparentemente para vocês a pessoa pode ser até um pouco inconveniente, um pouco fria, racional demais, com ideias muito rígidas e que até vos pareça que ela não tem um pingo de sentimento por vocês, não é? Porque ela está aí num gelo, está gelada, está fria, está zero emocional e está 100% racional, 100% fria. Se repararem, nós vemos aqui a pessoa praticamente congelada, em volta aí num cubo de gelo, mas se notarem na imagem, nós vemos ali a cara com lágrimas. Portanto, a pessoa está em sofrimento, não é? Todo este stress que a pessoa tem, esta ruptura, a situação atual da vida, está-lhe a provocar sofrimento e até mesmo a incapacidade devido a precisar aqui de uma cura. A incapacidade neste momento que ele ou ela tem, desculpem que o meu filho, pequenino, pronto. A incapacidade que ele ou ela tem de exteriorizar os sentimentos.
Porque um 3 de espadas provavelmente é uma pessoa que já foi magoada, que já foi traída, se não foi diretamente com vocês consulentes, foi com alguém do passado e que tem então certos traumas que ainda não estão ultrapassados e que impede essa pessoa de se permitir abrir o coração. E portanto a pessoa está fechada. Entendam que mostrando as emoções ficamos automaticamente mais vulneráveis e a pessoa, como está em estado de alerta e de defesa, de autodefesa, ela ainda não conseguiu chegar ao ponto de se permitir mostrar e expor os próprios sentimentos, ok? Vejam bem a situação de sofrimento interno que a pessoa está a atravessar e que está mesmo a precisar então de um equilíbrio, encontrar aqui com este 2 de ouros um equilíbrio no seu estado interior para depois ter as condições necessárias para vos doar um equilíbrio também no vosso relacionamento. Mas reparem aqui que ainda tem 1001 coisas para resolver, porque a sua vida neste momento está um turbilhão e contando também com o vosso afastamento, que não pensem que a pessoa está satisfeita com isso. A pessoa está em sofrimento, não está satisfeita com o afastamento que neste momento têm, e pode-se mesmo dizer com este 3 de espadas que está em sofrimento emocional. Poderá também haver coisas em simultâneo, problemas na vida, fatores externos que também contribuam para este estado de congelamento e de pouca receptividade emocional, ok? Mas vamos ver a continuação. Não está fácil. Temos aqui a cartinha da harmonia. O que é que essa pessoa deseja quando pensa em encontrar aqui este equilíbrio? Pensa em encontrar uma harmonia interna, não é? A cura, porque tanto busca e que no decorrer de agora ainda não conseguiu encontrar, mas que já está nesse processo. E não nos esqueçamos que esta carta representa um 10 de copas. Então, a carta do 10 de copas, no baralho mais tradicional, é a carta que representa a família feliz. A família formada, com estabilidade, com felicidade. E, portanto, o que é que ela pretende com vocês consulentes? Pretende essa família. Pretende então encontrar um estado de equilíbrio interior e também encontrar o equilíbrio na sua vida, resolvendo estes problemas e estas más influências que tem então para resolver, para ter as condições de se sentir com mais ambiente harmónico na sua vida. E para ficarem então os fatores reunidos, para ser possível acabar com este afastamento e construir, quem sabe, um futuro harmonioso e estruturado ao vosso lado. Pelo menos é esta a intenção e o desejo que a pessoa tem, apesar de se encontrar neste estado de sofrimento e de congelamento, ok? Portanto, a intenção da pessoa é mais do que boa, apesar das condições neste momento da sua vida e as condições internas não serem as mais adequadas para que isso aconteça de uma forma muito rápida, ok? Temos aqui cartinhas lentas e o próprio ritmo da pessoa é um ritmo lento. Eu já vou. Maturidade. Eu no início, quando abri aqui a primeira carta, a carta da cura, do sarar, eu lembro-me de ter frisado que a pessoa estava num processo de amadurecimento. E esta carta representa exatamente isto, fala-nos da maturidade. A pessoa está a passar então por um processo de transformação que dia após dia
está-se a sentir a amadurecer em determinados assuntos. E um deles é que este afastamento que vocês tiveram está a cair a ficha do sentimento sólido que realmente tem por vocês. E, portanto, esse sentimento está a amadurecer na sua mente, no seu coração e na sua estrutura como pessoa, ok? Vemos aqui que existe então vemos aqui o rosto de uma pessoa e vemos que está a florescer. Portanto, existem coisas no seu interior que só agora é que estão a começar a desabrochar. Portanto, é um processo que a pessoa ainda estava um pouco verde, se calhar na altura em que estavam a comunicar, a pessoa não deu o devido valor, costuma-se dizer que só damos valor quando perdemos, e é bem verdade. E portanto na altura não deu o valor que deveria ter dado, se calhar foi injusta e desequilibrada relativamente a vocês, se calhar vocês sentiram-se de certa forma desprestigiados e portanto foi necessária essa ruptura e esse afastamento para a pessoa agora sentir esse sentimento a amadurecer mais no seu interior, ok? Em contrapartida, estas situações externas de problemas que têm para resolver também de certa forma estão a contribuir para o seu amadurecimento, para conseguir então encontrar a harmonia, porque tanto procura, tanto na sua vida pessoal, para ter habilidade, maior habilidade para resolver então as suas questões externas de problemas pessoais e também para ter uma maior consciência que isso já está a começar a acontecer do sentimento que tem por vocês consulentes e também relativamente à consciência de que precisa curar algumas mágoas, alguns ressentimentos, alguns bloqueios que neste momento ainda tem ativos, derivado a traumas do passado. Esses traumas poderiam ter sido numa relação que já teve com vocês consulentes, ou então num relacionamento que teve com outra pessoa no passado e que provavelmente com este 3 de espadas aqui a pessoa poderia ter sido traída ou a nível de uma terceira pessoa ou uma traição a nível de confiança e de atitudes, algum tipo de trapaça que deixou marcas e que de certa forma impedem agora de ele dar uma continuidade de uma forma mais fluida e estar aqui então desequilibrado e ainda desarmónico, ok? Meus amores, eu vou só dar então uma pequena pausa no vídeo e de caminho já seguimos em conjunto com esta primeira parte para a continuação da tiragem, tá bem? Um beijinho grande então e até já! Cá estou de volta, meus amores. Peço desculpa que estou sozinha com o meu bebé e ele precisou então da minha atenção e agora adormeceu um bocadinho e eu vou aproveitar para completar a tiragem. Como eu estava a dizer, o vosso ser amado está então a passar neste momento por um florescimento, um processo de amadurecimento. E como sabem, o fruto, quando está na árvore verde para amadurecer e para estar pronto para pegar do pé, demora o seu tempo, não é? E já vimos aqui que temos a cartinha do 2 de ouros, que é a carta do momento a momento. A pessoa também não tem muita pressa, está a dar tempo ao tempo e a respeitar o seu ritmo para se curar então de certas dores interiores, de mágoas e traumas que tem no seu interior, que, como eu disse, podem ser resultantes de uma relação que teve com vocês no passado, que depois tiveram um afastamento, ou então se é uma pessoa mais recente e não chegaram sequer a ter nenhum relacionamento, e houve então um afastamento na mesma, logo no início,
é uma situação de traumas derivantes de alguma coisa no passado que ele viveu então com outra pessoa. Vejo aqui que a energia então é uma energia de afastamento e ele precisa também de resolver coisas ao entorno da vida dele, tem pendências na sua vida para resolver e não é tarefa fácil. Vemos aqui a cartinha do stress, como eu já disse há bocado, a pessoa com 3 pernas, que parece que está a querer alcançar mais do que aquilo que é da sua capacidade, e ainda vemos ali um serzinho a tentar atrapalhar a vida, porque aqui, no sentido figurado, vai rebentar aqui o balão, onde a pessoa está a ter o pé como base. Portanto, é uma pequena figura ilustrativa do cansaço neste momento e do turbilhão que vai a vida dele no momento em que estão então a assistir a esta tiragem. E cá temos a carta do silêncio que me confirma o vosso afastamento. Vocês sentem essa pessoa muito afastada, muito calada. No entanto, esta carta representa a carta da estrela, a carta número 17, a carta da estrela. É uma carta que nos revela cura e que realmente, com o apoio da espiritualidade, a pessoa vai conseguir sarar e sanar estas dores que a atormentam neste momento. Esta carta tem ali, para além das estrelinhas no céu, temos aqui muita água que nos indica emoções. O elemento água é muito ligado às emoções e também a lua, muito ligada ao lado emotivo, ao lado emocional. Portanto, a pessoa está a tratar, sim, a nível interno das suas emoções, está a ter um amadurecimento e a sanar algumas coisas que estavam menos bem resolvidas derivada a este congelamento. A pessoa fica como que congelada porque até tem vontade de agir, mas não se sente preparada. Neste momento está ainda com alguma imaturidade a nível emocional, está de alguma forma despreparada, porque ainda não chegou ao nível de harmonia necessário para estar então nas condições perfeitas de vir na vossa direção. Esta carta indica-me sim o apoio da espiritualidade, indica-me que a pessoa vai conseguir alcançar essa cura. No entanto, este afastamento e este silêncio é algo necessário para que isso aconteça. Portanto, às vezes para nos conectarmos connosco próprios e até para percebermos certas coisas que, se não fosse dessa forma mais solitária, não haveria como perceber. Por exemplo, para ele ter maior consciência do sentimento que tem por vocês, este afastamento é crucial, ok? Eu costumo dizer que o silêncio às vezes fala mais do que as palavras. E quando existe sentimento, o silêncio muitas vezes dói, porque sentimos a falta da pessoa amada. E este amadurecimento passa muito por a pessoa tomar consciência, de momento a momento, na falta que sente da vossa presença e da vossa comunicação, e tomar então consciência da conexão que tem convosco e do sentimento que nutre. Porque a carta da estrela também me indica que existe uma conexão espiritual muito forte e que o pensamento de um puxa ao pensamento do outro, e existe uma conexão fora do normal, e também é de salientar que não é com qualquer pessoa que nós idealizamos ter um 10 de copas, não é? O 10 de copas são as 10 taças a transbordar de sentimento e é a idealização de uma família feliz. E, portanto, o ser amado, para tomar essa consciência, precisa mesmo deste tempo para ele próprio, para se curar, para se sanar, para conseguir encontrar um equilíbrio, para tratar de determinados problemas pessoais que fazem parte da vida dele e para, a pouco e pouco, momento a momento, conseguir sair deste descongelamento. Porque é um descongelamento, como eu já vos disse,
o congelamento que ele está inserido é um congelamento que também a ele lhe provoca sofrimento. Não é só a vocês que sentem essa pessoa afastada. Eu já frisei há pouco que a pessoa está aqui com lágrimas a cair no rosto. Portanto, ele tem consciência do sentimento que vos nutre, de não estar a conseguir tomar uma atitude neste momento e sofre com essa situação. No entanto, a carta da estrela dá-me sim a garantia de que ele vai conseguir chegar a uma cura e dá-me também a garantia que essa pessoa nutre uma esperança de, mesmo que demore, vir a conseguir no futuro esta harmonia com vocês consoantes. Cá está, a mudança, o arcano maior, número 10, da roda da fortuna, é o arcano que representa esta carta da mudança. Duas cartas que me revelam que vocês não estão aqui nesta vida por acaso. Têm uma conexão muito espiritual e a roda da fortuna é uma carta de destino. Portanto, já estava traçado este vosso propósito, este vosso encontro aqui nesta encarnação e nesta vida. Esta carta também me indica que neste viver momento a momento e dia a dia, a pessoa vai passar por altos e baixos, porque a roda está sempre a girar e, portanto, ela vai ter momentos de instabilidade em todo este processo de cura, em todo este processo de amadurecimento, ok? Não vai ser um processo linear. Poderá até ter uma tentativa de contacto com vocês consulentes, mas vocês sentirem que, por um lado, tenta-se aproximar e, por outro, a pessoa desaparece, deixa de falar, porque a pessoa está a passar fases, está a passar momentos de instabilidade, momentos que não são lineares, porque tudo o que é um processo de cura interior, ainda para mais tendo aqui um 3 de espadas, que é uma carta de mágoa, de dor, de congelamento emocional, em que a pessoa não consegue tomar uma atitude, para ter aqui uma mudança para positivo, que a roda também me indica que vai haver mudanças positivas, ainda por cima juntinho da carta da estrela, que é uma carta de cura. No entanto, antes de lá chegar, neste momento a momento, dia após dia, vão existir várias fases de instabilidade, de confusão e que a pessoa não vai estar de uma forma estável. Pode, como eu disse há bocado, pode haver aí uma tentativa de comunicação, mas que não vai ser de uma forma linear. Podem sentir essa pessoa muito instável, ora vem, ora vai, portanto, está aqui numa luta interna para além dos problemas externos da sua vida para resolver. O desapegar, cá está, logo por baixo aqui da carta da ruptura. Mesmo que vocês tenham tido no passado um relacionamento firme que rompeu, ou então se estavam apenas a conhecer há pouco tempo e de repente a relação até parecia que ia prosperar, ia crescer, mas de repente essa pessoa deu-o fora, de certa forma se acobardou porque estava despreparada e então optou por desapegar e vocês sentiram essa pessoa a distanciar-se, a comunicação a ficar praticamente nula, porque existiu aqui uma ruptura por parte dele ou dela, ou então vocês cansaram da falta de atitude e também optaram de certa forma por fazer aí um desapego, por virarem as costas, até também para se protegerem e para não se magoarem devido à instabilidade diária dessa pessoa. Nestas instabilidades e nestes altos e baixos vão haver muitos momentos, como eu disse há bocadinho, que a pessoa ora se aproxima, ora a seguir se distancia, ok? De certa forma vai continuar a existir aí uma energia que parece que a pessoa não se quer comprometer, não está a ser estável, nem vos está a passar aquela segurança que vocês gostariam de sentir. É essa a energia que paira.
porque enquanto a pessoa não estiver curada, realmente é um processo que para ela própria traz sofrimento interno, porque ela sente na pele os bloqueios que tem, sente aquilo que quer e o não conseguir atingir o objetivo, e portanto para ela também é um processo de sofrimento, não só para vocês. E o que é que acontece? A pessoa fica avarenta. Vemos aqui uma pessoa de costas que tem consigo ali na parte da frente toda a riqueza, mas que não quer compartilhar, não é? Está numa atitude de virar as costas. E a riqueza que ela tem ali escondida é o sentimento que tem por vocês e que se recusa neste momento a partilhar porque está neste estado de congelamento. Congelamento emocional, de isolamento, que tem consciência do sentimento que tem, que quer esta harmonia, mas ainda não conseguiu a maturidade necessária para a encontrar. E como a cura não está concluída, ainda estamos apenas no processo para lá chegar, a pessoa fica então desapegada e sem partilhar o sentimento que tem, sem partilhar os bons momentos da vida com vocês e com uma comunicação quebrada. E isto também provoca dor emocional em vocês consulentes, porque logicamente nutrem sentimento por essa pessoa e não encontram da parte dele ou dela nenhum tipo de reciprocidade. A pessoa pode mesmo transparecer frieza absoluta, às vezes nas palavras e na maneira de comunicar, pode até, de certa forma, demonstrar insensibilidade, e se vocês forem pessoas mais sensíveis, sentirem-se magoados com isso, e até vos passar uma imagem que está nem aí, que nem sequer gosta de vocês, não que vos diga isso, mas devido a esta frieza, dar-vos a parecer que nem sequer gosta de vocês, devido a este desapego e a esta instabilidade. Mas fiquem a saber que a pessoa não vos tira do pensamento, apesar desse silêncio e dessa ruptura, tem uma conexão muito forte com vocês, a nível espiritual, a nível de sentimento e a nível de pensamento. E o facto dela ter este desapego, este distanciamento e esta falta de partilha não é culpa vossa. É um problema da pessoa que ela tem de resolver e tem de sarar. Ok? É algo no interior dele ou dela, que é um problema que lhe diz respeito a ele ou a ela, individual, e que não é nada diretamente relacionado convosco. A não ser que, num pequeno grupo de pessoas que estejam aqui a assistir, já tenham tido um relacionamento no passado que foi quebrado devido a algum tipo de traição, ou de confiança, ou de atitude, ou por existir uma terceira pessoa, e que essa pessoa que estão a mentalizar se tenha sentido traída da vossa parte, ok? Mas isto não é para todo mundo, é para um pequeno grupo que poderão estar a assistir à tiragem, ok? Fora essa situação, este distanciamento nada tem a ver convosco, é uma situação interna da pessoa que ela precisa de resolver e que vocês acabam por levar por tabela porque também sofrem devido ao distanciamento e à indiferença que a pessoa aparenta ter. E cá está o excluído, a cartinha em que a pessoa está ali atrás do portão, a ver a luz do sol ao longe, que simboliza vocês consulentes, a admirar essa luz, a querer, a ter o desejo de abrir o portão e ir na vossa direção. No entanto, a pessoa mantém-se ilusoriamente presa. Eu digo ilusoriamente porque, se repararem, ali o cadeado, a tranca do portão, não está fechada à chave, está aberto. Portanto, a pessoa, se quiser, é só abrir e tem o caminho livre para ir na direção desta luz do sol, da felicidade, do esclarecimento, da transparência, de uma relação verdadeira.
No entanto, devido a estes bloqueios, a pessoa mantém-se ali, ilusoriamente, de mãos e pernas atados, e eu acrescento de olhos vendados também, porque a pessoa até pode ver, mas neste momento está-se a recusar a observar. Até pode ouvir, mas neste momento está-se a recusar a escutar. E existe muita diferença numa coisa e noutra, no sentido da entrega e do envolvimento, não é? Portanto, é um caso de afastamento com saudade e com sofrimento interno, que a pessoa não partilha momentos da vida, não partilha o sentimento e mantém-se ali isolado numa atitude de desapego aparente, porque a pessoa é apegada a vocês, tem uma conexão muito forte, mas existe um desapego aparente na energia da situação e na sensação que vos passa a vocês consoantes. E gera, então, um sofrimento coletivo, porque todo mundo sofre. Sofrem vocês e sofre essa pessoa no seu isolamento, mesmo que não vos dê a transparecer esse sofrimento, porque não dá. Ok? Ele não partilha os pensamentos verdadeiros, não partilha os sentimentos e mantém-se ali atrás do portão devido a questões mal resolvidas dentro dele que não lhe permitem dar seguimento e abrir o portão para ir na vossa direção. Eita, eita, que babado, não é? Olhem só como é que está a mente da pessoa. Vejam aqui esta cara que até é praticamente indecifrável. Ele está com a mente num tormento, não é? Porque não se consegue, por enquanto, ver livre e ter uma cura rápida daquilo que o está a bloquear. Tem situações também externas que lhe estão a atormentar a mente, problemas para resolver na vida dele. Pode haver também um pequeno grupo de pessoas em que ele ou ela neste momento esteja noutro relacionamento, apesar de querer ter um relacionamento com vocês e do sentimento ser vosso, pode estar noutra relação por variados motivos, por interesses financeiros. Temos aqui uma carta de 2 de ouros, pode ser por causa de dinheiro, pode ser por outros fatores no entorno da vida dele ou dela. Pode ter aí problemas financeiros, problemas profissionais. E a pessoa sofre também com esta ruptura e com este afastamento. Então está aí numa preocupação constante e diária. Está aí num tormento mental, onde a pessoa não está feliz, está com uma sobrecarga muito grande, a pessoa está cansada. Meu Deus, que babado, não é? Ao mesmo tempo que está a viver estas situações, está a florescer, está a encontrar uma maturidade diferente, porque tudo o que é contrariedade na vida ajuda o nosso crescimento, não é? Nós nunca crescemos com as felicidades, crescemos sempre com as contrariedades, com as oposições, com os obstáculos para superar. É aí que nós tiramos o verdadeiro aprendizado. E é isso que se está a passar. Olhem só, meu Deus do céu. A avarenta, a carta da avareza, o excluído, esse afastamento, o turbilhão da mente dele ou dela, o caos mental e emocional, e ainda vemos aqui a carta da luta, que é a resistência que a pessoa está a fazer, até em admitir para ele próprio o sentimento que tem, porque apesar de já ter consciência desse sentimento, que temos aqui a cartinha da harmonia, que é o 10 de copas, ainda há situações na vida. Não se esqueçam aqui que a Lua lá ao fundo tem fases e que estamos a passar por uma fase de altos e baixos e de muita instabilidade. Ainda há situações em que ele
tem fases em que são mais instáveis e luta contra o sentimento que tem. E de certa forma tenta-se esquivar, não é? E então ocupa o tempo com outras coisas, fica lá no seu isolamento e depois o que é que acontece mais tarde? Acaba por tomar consciência outra vez do sentimento que tem, bate o arrependimento de ainda não ter tomado uma atitude e de não ter sido capaz. Esta luta também revela a luta que ele está a ter ao entorno da vida dele para resolver os problemas que o envolvem. E no fundo criou aqui uma armadura para se proteger e para evitar ser outra vez magoado. Não é? É uma armadura que já é inconsciente nele. É um estado de alerta constante. E para existir esta cura e no processo de atingir esta maturidade, esta armadura tende aos poucos a cair. Porque quando tiramos a armadura e expomos o nosso coração, expomos a nossa parte mais sentimental, ficamos automaticamente mais vulneráveis e nas mãos da outra pessoa, não é? E é disso que ele ou ela tem medo, de voltar a ser magoado. Mas eu vejo aqui que ao atingir esta maturidade, à medida que vai amadurecendo aos poucos, talvez esta armadura também vá caindo aos poucos. Mas é tudo um processo muito lento. A pessoa tem um ritmo lento e não é do dia para a noite e vai exigir aqui, se é isto que vocês realmente querem, vai exigir muito jogo de cintura, porque a pessoa é muito instável. É bom que vocês também se firmem e não sejam tão emocionais e tentem equilibrar mais a emoção com a razão, porque a pessoa sendo assim instável pode surgir, ressurgir e pode de repente também distanciar-se e voltar a ficar em silêncio. E é uma instabilidade muito grande que, se vocês não estiverem equilibrados, podem também ficar aí emocionalmente mal, ok? Portanto, cuidem de equilibrar, aqui a cartinha do 2 de ouros que pede equilíbrio, cuidem do vosso lado emocional e racional, equilibrem essas duas energias no prato da balança. Porque pelo facto de gostarem muito dessa pessoa, podem estar desequilibrados numa ansiedade muito grande e depois quando a pessoa for instável com vocês e tiver atitudes que não está à altura das vossas expectativas, vocês podem ficar aí mal. E vocês têm que cuidar de vocês em primeiro lugar, pessoal. Ok? Deixem a pessoa viver o processo dela. É um processo que leva algum tempo, mas que tem que acontecer. Vocês metam na cabeça que não adianta a pessoa abrir o portão e vir na vossa direção despreparada e depois, quando estiver ao vosso lado, vai ser uma pessoa fria, uma pessoa que não corresponde àquilo que uma relação pede e vai ser uma relação desequilibrada, porque a pessoa não está curada. Portanto, respeitem o tempo da espiritualidade, respeitem o processo da pessoa e, por favor, tenham calma para vocês também não ficarem aí num estado de ansiedade e de desequilíbrio que depois também fiquem mal a nível emocional, tá bem? Porque isso também vos faz mal à saúde e, de certa forma, também precisam de cuidar de vocês. Está bem, pessoal? Tenham isso bem em mente, porque é importante para manterem a vossa saúde mental e emocional e também, de certa forma, de uma forma mais racional, conseguirem entender o processo dessa pessoa. Não é? E se realmente nutrem sentimento por ele ou ela, respeitem,
porque precisa do tempo dele. E reparem, pelo facto de ser instável e de precisar de uma cura, não significa logicamente que a pessoa tem más intenções para com vocês, ou que seja uma pessoa de mau caráter, nada disso. É uma pessoa apenas que precisa do tempo dela, que tem que ser respeitado, para conseguir encontrar então uma harmonia e um equilíbrio, ok? Eita pessoal, esta tiragem está a ser comandada aqui toda pelo meu filho, que já está aqui outra vez à minha beira e que vai acompanhar o resto da tiragem. Se ouvirem aqui a intervenção dele, já sabem que vão ouvir com certeza que ele está com cara disso. Mas vamos dar então continuidade e vamos ver o que é que a espiritualidade tem para nos dizer relativamente a um possível desfecho numa tendência energética para este caso. Temos aqui a cartinha da intensidade, que me revela então, apesar de toda esta tormenta, de todo este aparente desapego, a pessoa realmente sente uma conexão muito forte e uma intensidade muito forte relativamente ao sentimento que tem por vocês. E qual é o desejo dele ou dela? Encontrar sim esta harmonia, este 10 de copas, a família feliz num futuro a dois com vocês, e de uma forma muito intensa, não é só sentimento, também tem muito desejo e muita atração física a nível sexual. Vocês vejam bem a cor que envolve esta carta. É muito fogo, muito cor de laranja, avermelhado, amarelo. Portanto, dá-nos logo aquele impacto e aquela ideia de uma forte atração física, e se esta pessoa tiver depois algum tipo de movimento na vossa direção para um encontro efetivo, eu arrisco-me a dizer que vão começar aí, como dizem os brasileiros, por muito fogo no parquinho, está bem? Fogo no parquinho, para os portugueses perceberem melhor, é envolvimento sexual. No entanto, não é só isso que a pessoa quer, já vimos aqui que quer um 10 de copas e a estrutura de uma família ao vosso lado no futuro, ok? Não podia ser diferente com esta conexão espiritual que existe entre vocês os dois. E como é que a pessoa fica por causa desse silêncio, dessa ruptura, que em grande parte é por causa dele ou dela? Fica aí com uma culpa, não é? E com estes altos e baixos, nos momentos em que cria essa instabilidade, que tanto se aproxima como se distancia, essa frieza, essa rigidez, a pessoa fica ali, dentro do gelo dele, a chorar, não é? O leite derramado, com um certo arrependimento, ainda sem conseguir tomar uma atitude e a sentir ao mesmo tempo uma culpa. E a necessidade realmente de encontrar aí uma harmonia com vocês no futuro, mas ainda sem ter nenhum tipo de movimentação. E ele acaba por fazer um auto-julgamento. Mesmo que vos dê a entender que é uma pessoa muito racional, muito fria, muito segura de si própria, isso não corresponde à verdade. É uma pessoa que tem bastantes inseguranças, que tem bastantes traumas e problemas pessoais para resolver, que tem a vida neste momento num turbilhão e que no fundo olha para vocês como pessoas de valor e que mereciam mais e maior reciprocidade da parte dele. E que não está a ser capaz neste momento, e então a pessoa fica assim, fica-se a sentir culpada. Culpada, de pernas e mãos atados, meu Deus, minha gente, que babado. Que a pessoa quer agir e não toma atitude. Mas depois vai sim encontrar aqui uma nova visão das coisas, ok? Talvez vai, nesta maturidade que está aqui, a atravessar para encontrar uma harmonia com ele próprio e um maior equilíbrio,
vai acabar aos poucos, pouco e pouco, a encontrar então uma nova forma de olhar para a situação, e à medida que se for sanando e curando, ele vai conseguir tirar a aprendizagem necessária das situações que viveu no passado, e conseguir então atingir aí uma cura, e quando atingir essa cura vai conseguir olhar para toda esta situação como se estivesse fora dela. Costuma-se dizer que só conseguimos ver a ilha se sairmos da ilha, não é? E vai ser mais ou menos isso que vai acontecer aqui. Ela vai rever, vai avaliar os factos, vai se sentir mais forte futuramente quando conseguir atingir essa cura, e quando vier então uma nova fase de maior estabilidade e uma fase mais positiva, e antes de tomar alguma atitude, vai conseguir ver para ela própria, tomar uma consciência de uma nova visão das coisas e de uma mudança na maneira de ver as coisas. Com certeza vai se tornar uma pessoa mais forte, mais amadurecida, ok? Atingir um nível de maturidade maior, e quando damos um saltinho na nossa maturidade, ou até mesmo um salto quântico, acabamos sim por aprender algo e por ver as coisas sobre um outro prisma, ok? Aprender que nada foi por acaso, que tudo isto serviu para uma aprendizagem, e aprender talvez que da parte dele ou dela, atingindo um outro nível de maturidade, tem mesmo a necessidade de ser mais recíproco, de encontrar um equilíbrio maior para ele próprio, e tem a responsabilidade e a consciência de, perante vocês consulentes, demonstrar na prática, não só na cabeça dele e no isolamento dele, demonstrar para vocês o sentimento que tem e o apego que tem, e não vos passar a sensação de tanta instabilidade e tanta insegurança, ok? E ele vai conseguir atingir esse nível de consciência. Mas depois de passar algum tempo, ainda há aí algumas coisas para passar, ainda vão ter aí se calhar uns reveses com essa pessoa, porque está aqui muita instabilidade. Acabei de dizer há um bocadinho que vocês têm que tratar do vosso emocional para não se deixarem abalar também. Exatamente. E depois desta maturidade mais desenvolvida, ele vai atingir uma maturação. E lembram-se que eu há pouco, quando falei desta carta, disse que o fruto para ser colhido da árvore tem que atingir um nível de amadurecimento e que leva ao seu tempo? Pois bem, temos aqui a cartinha da maturação, a espiritualidade é maravilhosa, e aparece-nos então o fruto já amadurecido e pronto a cair do pé, não é? Depois de passar este processo todo, a pessoa vai atingir uma nova visão das coisas, vai conseguir ter uma percepção diferente, vai sentir as coisas de uma forma diferente, não tanto de uma forma tão despreparada, e vai conseguir atingir um nível de maturidade que, neste ponto de situação, ainda não tinha, ok? Daí essa instabilidade e esta falta de preparo para vir na vossa direção. Graças a Deus, pessoal, vemos aqui que vai existir, sim, a conclusão desse amadurecimento, ok? E que mesmo aqui, na impressão que passam para vocês, de desapego, vão conseguir sim dar a entender um maior sentimento nas atitudes e nas palavras, na comunicação, e talvez sim, eu parto do princípio que atingindo este nível de maturidade, que esta avareza aos pouquinhos vai dar lugar a uma maior reciprocidade e partilhar convosco o sentimento que tem, ok? Porque existe aqui uma grande falta de comunicação no sentido de vos dar a saber
que tem um sentimento muito forte por vocês e que tem mesmo a intenção de firmar uma família. Esta maturidade também me acrescenta que os problemas que tem para resolver na vida pessoal e o stress que está a passar, vai conseguir resolver. Seja uma relação em que esteja neste momento com outra pessoa, seja uma situação familiar noutro contexto, ou algo a nível profissional ou financeiro, a pessoa vai conseguir resolver e atingir um nível de aprendizado e de maturidade dessa experiência. E depois de atingir então esta maturação, a pessoa vai encontrar sim uma orientação. E como a tiragem é realizada para vocês consulentes, a orientação vem na vossa direção, porque é esse o desejo que a pessoa tem, de atingir uma harmonia com vocês. Para além de atingir uma harmonia com ele próprio, atingir também na relação que tem com vocês. E por baixo deste portão temos então a orientação, o que nos indica que vai acabar por abrir o portão, que está ilusoriamente fechado, não é? Porque o cadeado está aberto e, portanto, a pouco e pouco o gelo vai derretendo e a pessoa vem na vossa direção num primeiro contacto a nível de comunicação, está bem? Mas já vemos aqui cartinhas que, embora lentas, são cartinhas que já indicam uma certa movimentação na vossa direção. Temos aqui um número 3. O número 3 é um número de querer criar algo com vocês, não é? Já não é só 1 e 2, um para cada lado, são os dois juntos a querer então criar alguma coisa em conjunto no futuro, ok? Portanto, já me dá a ideia sim de movimentação e de alguma forma tentar sanar esta culpa e este peso na consciência que a pessoa no fundo sente por não estar a dar andamento ao vosso caso. É importante dizer que a nível energético isto já está a ter movimentação, embora na prática ainda não notem nenhum tipo de atitude. Está bem? Olá! Tenho aqui o meu filho a olhar para mim, muito atento, e a querer chamar-me a atenção, claro. E mesmo nesta altura, em que ele tenha algum tipo de movimento e em que já queira firmar uma orientação ao vosso lado, é uma pessoa que não vai deixar cair a máscara de um dia para o outro, ok? Vai ser um processo gradual. A pessoa tem tendência, pode haver aí um certo ego envolvido e tem tendência a querer transparecer que está tudo bem. Vemos aqui uma máscara a sorrir, mas depois no fundo por trás a pessoa está mal, não é? E vemos aqui a imagem de uma cobra que nos indica que a pessoa muitas vezes sabota o próprio sentimento. Daí ficar com a mente neste estado, não é? Porque ela já tem consciência do sentimento que tem e está aí numa luta contra isso. Portanto, este processo de maturação, como já vimos aqui com a carta da mudança e da roda, vai ter situações de altos e baixos e mesmo quando comunicar com vocês, vai dar a impressão que a pessoa está aí com a bola toda, que está tudo bem com ele, que até pode estar a curtir a vida e nada disso é verdade, porque a pessoa nas quatro paredes em que só ela está no seu isolamento, a pessoa não está bem, ok? Portanto, tem tendência a passar uma imagem que não corresponde à realidade, até por uma questão de não querer dar a parte fraca, por ficar com o ego ferido. Portanto, tem aí também muita questão de ego envolvido. E mesmo quando a situação começar a ter algum andamento, em que a pessoa vai começar a ter uma nova visão das coisas, isto não é uma nova visão de um dia para o outro, é uma nova visão que vai levar algum tempo, é um processo gradual e na comunicação que tiver com vocês durante esse período,
vai haver momentos em que talvez não seja 100% verdadeira e queira transparecer que está num nível de estabilidade e de alegria que não corresponde à realidade. Ok? É uma pessoa que tem essa tendência e que faz parte da personalidade dele ou dela, e que para lidarem com este tipo de personalidade, vocês têm que ter um certo jogo de cintura e que têm que estar equilibrados emocionalmente para não saírem também abalados, ok? Aí com a vossa estrutura abalada, devido à instabilidade que a pessoa provoca. E vemos aqui um 10 de fogo. A carta do 10 de paus é uma carta de muita exaustão, que a pessoa está cansada, que a pessoa traz um peso na consciência, que está a viver uma fase tumultuada da vida, que está a provocar um grande cansaço mental e emocional e com consequências a nível prático na sua vida. Mas como é uma carta de 10, indica-me uma finalização nessa situação, está bem? Esta situação de problemas pessoais da vida dele e de bloqueios internos, que indicam um peso muito grande neste momento para ele suportar. É uma pessoa que não está a passar uma fase fácil. Vocês, se puderem, façam orações para essa pessoa, leiam o Salmo 91 da Bíblia em voz alta. O Salmo 91 é um salmo muito poderoso e de proteção. Façam essa oração para a pessoa que estão a mentalizar, porque ela realmente precisa. Já tem aqui o apoio da espiritualidade, mas quanto maior for a egrégora, não é? Se puder ter alguém a orar por ela, melhor ainda. Portanto, leiam o Salmo 91 em voz alta, dirigida a essa pessoa. Façam durante 21 dias, porque a pessoa não está a atravessar uma fase fácil. No entanto, eu vejo que esta fase de exaustão vai ter aqui uma finalização, ok? Porque a carta de 10 é uma carta que me indica finais e que vai acabar sim por encerrar um ciclo de algum desgaste na sua vida. Portanto, não é um processo fácil, não é um processo rápido, a pessoa já de si é lenta, no entanto, vejam bem a intensidade que tem relativamente a sentimentos em relação a vocês. Tenho aqui uma carta de fogo e uma carta de estrutura familiar, ok? Atração física e também conexão espiritual e a nível de estrutura familiar. Portanto, é o pacote completo, porque têm as condições necessárias, têm tudo para juntarem os dois lados e criarem algo em conjunto e serem felizes. No entanto, a situação atual dele ou dela está a provocar realmente um impasse que vai demorar algum tempo, mas que vai ter uma finalização. Não vai ser rápido, mas a pessoa vai sim encontrar aqui um amadurecimento e vai haver uma altura que está na hora de colher o fruto. E se realmente é isto que vocês querem, fiquem atentos. Aprendam então a equilibrar melhor a emoção com a razão e não andarem aí também, de certa forma, com a vossa estrutura emocional desequilibrada. E lembrem-se que o fruto, quando está pronto a colher, é para ser colhido, senão depois apodrece, não é? Portanto, não deixem apodrecer quando amadurecer, e se é isto que realmente querem, treinem a vossa paciência, porque vão precisar de muito jogo de cintura para lidar com uma pessoa assim, que tem este tipo de bloqueios, que já tem uma personalidade um pouco complicada e que ainda por cima está a passar por um processo de cura que vai demorar o seu tempo. Necessitam de paciência, jogo de cintura e uma certa maturidade emocional e amor próprio para também não se desestruturarem, ok? É importante cuidarem de vocês, da vossa saúde e não ficarem aí também desequilibrados à conta da instabilidade dessa pessoa, ok?
Eu vou só tirar aqui uma cartinha de conselho para vocês, dos anjos, para aplicarem a partir do dia de hoje na vossa situação, ok? O meu filho está aqui espantadíssimo a olhar para mim e ansioso por dar um berro, um gritinho ou dois e falar alto. Vamos ver então aqui o conselho. O oceano, a imensidão do oceano. Vamos ver o recado da espiritualidade para vocês. O mar azul e profundo apela à tua alma, curando-te e acalmando-te. Até o ato de te imaginares a mergulhar no seu ventre curador produz os efeitos desejados. Melhor ainda, passa tempo fisicamente perto do oceano. Permite que o seu poder e a sua beleza levem todas as tuas ansiedades e preocupações. Lembram-se que eu há bocadinho falei que vocês poderiam ficar aí com um certo desequilíbrio emocional, não é? O elemento da água é o elemento que trabalha as nossas emoções. Daí a espiritualidade estar a aconselhar aproximarem-se então do oceano e, se tiverem oportunidade, mergulhem. Ide ao mar, o mar é calmante, a água trabalha as nossas emoções e, mesmo que não mergulhem, fiquem perto, vislumbrar a imensidão que é o oceano, que vai acabar por ajudar a trabalhar as vossas emoções e a acalmar-vos. A mãe do mar é a Iemanjá, como sabem, a rainha do mar. Portanto, quando lá forem, façam orações a Iemanjá dirigidas a ela. Façam as vossas preces, os vossos pedidos mais profundos. Conectem-se com o oceano e podem mesmo fazer a oração do Salmo 91 quando estiverem em contacto com a imensidão do oceano. Vejam bem como a espiritualidade é sábia. O elemento para tratar das emoções é a água e vocês, estando destabilizados emocionalmente, precisam então de dar atenção à parte emocional e equilibrar mais a parte emocional com a racional, ok? Então tirem tempo, aproximem-se do mar, do oceano e dirijam as vossas orações à rainha do mar Iemanjá, ok? Pessoal, da minha parte, mais uma vez foi um gosto estar aqui. Desculpem haver alguns cortes no vídeo, mas foi por uma força maior, o meu filho que está aqui comigo. Deixem o vosso like no vídeo, partilhem o vídeo para poder chegar a mais pessoas. Se ainda não estão inscritos, façam a inscrição no canal. E para quem quiser uma tiragem particular, eu faço tiragens gravadas, com vídeo gravado, e também faço diretamente por videochamada. Para saberem das condições para as duas consultas, enviem então mensagem pelo WhatsApp através do número que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá bem? Um grande beijinho a todos vocês. Da minha parte, eu despeço-me com uma profunda gratidão. Despeço-me eu e despede-se aqui o meu filho Gabriel de vocês também. Um grande beijinho de nós os dois e até um próximo vídeo. Muito grata e obrigada.